Bem, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre uma memória chamada memória RAM. Essa memória RAM significa Random Access Memory. Quando a gente traduz para o português, memória de acesso aleatório. Agora, olha só um detalhe importante. Embora o nome, a tradução de RAM significa memória de acesso aleatório, isso não é a parte mais relevante para efeito das provas de concurso. Embora é um fator importante. É importante eu saber o significado da sigla RAM, Random Access Memory, a memória de acesso aleatório. Mas repetindo, isso não é o mais relevante. Professor, então o que é o mais relevante quando a gente começa a estudar as características da memória RAM? Observa comigo. A parte mais relevante é saber que a memória RAM é conhecida como a memória principal do computador. Então as provas muito cobram isso. Indicam que a memória RAM é a memória principal do computador. E por que ela é a memória principal? Porque ela é a responsável por manter os dados que estão em processamento. A memória RAM é a responsável por manter os dados armazenados que estão sendo processados, que estão em processamento. Essa é a razão dela ser considerada a memória principal do computador. Então, repetindo, a memória RAM é conhecida como memória de acesso aleatório. Aqui eu tenho um pente de memória RAM. Professor, por que pente de memória RAM? Porque esse módulo, essa plaquinha de memória RAM que tem vários microchips, é ali dentro que são armazenados os dados, essa plaquinha tem um formato de um pente, por isso foi chamado de pente de memória RAM, que pode ser chamado tecnicamente de módulo de memória RAM. E é ali que tem vários chips nessa plaquinha de memória RAM e é lá que são gravados os dados da nossa memória RAM, a memória principal do computador, que tem esse nome justamente porque é responsável por manter os dados que estão em processamento, como a gente acabou de observar, ok? Bem, uma característica da memória RAM é que ela é uma memória volátil, isto é, a memória RAM perde os dados na ausência de energia elétrica. Então, os dados precisam de energia elétrica para serem mantidos armazenados. Isso é um detalhe importante, porque quando nós vamos comparar a memória ROM com memória RAM, a memória ROM é somente de leitura. A memória RAM é de leitura e escrita. Observa, a memória ROM é somente de leitura. A memória RAM é de leitura e escrita. O que mais, professor? A memória RAM é volátil, porque a memória ROM é não volátil. Observa, memória ROM não volátil, memória RAM volátil. Isso quer dizer que ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Se acabar o fornecimento de energia elétrica do teu computador, se o teu computador for desligado de forma abrupta ou for desligado totalmente, simplesmente quando tu desligar o teu computador e acabar o fornecimento de energia elétrica, todos os dados que estão armazenados lá naquele pente de memória RAM, lá naquele módulo, serão apagados. Isso porque ela é volátil, então ela perde todos os dados na ausência de energia elétrica. Para ser mais simplista, quando tu desliga o teu computador, todos os dados armazenados na memória RAM serão apagados, serão perdidos, assim que tu desligar o teu computador. Essa característica é muito importante que tu conheça. Ok? Bem, outra coisa, em relação à capacidade de armazenamento usual da memória RAM, nós podemos dizer que a memória RAM hoje em dia, a capacidade mais comum é na casa dos gigabytes, dos bilhões de bytes. Embora alguns sistemas mais portáteis, como smartphones ou tablets, ainda podem apresentar memória RAM na casa dos megabytes. Mas o mais comum para um computador de uso pessoal, hoje em dia, é que a capacidade de armazenamento da memória RAM gire na casa dos gigabytes. Como, por exemplo, eu tenho lá um computador com 1 GB de memória RAM, com 2 GB, ou com 4, ou com 8, ou com 16 GB, ou com 32 GB de memória RAM. Mas na casa dos gigabytes. Como giga quer dizer bilhões, então eu poderia dizer que o mais comum para a capacidade de armazenamento da memória RAM no teu computador é na casa dos bilhões de bytes, já que giga significa bilhões. Então, por exemplo, comprei um computador e ele tem 8 gigabytes de memória RAM. Então ele tem aproximadamente 8 bilhões de bytes de memória RAM. Aproximadamente. Isso é uma capacidade usual que a gente encontra nos computadores atuais para memória RAM do computador.